Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Saudações a todos e todas. Eu sou a Cláudia Castro. Eu e Sabrina propomos o trabalho da teoria prática, trajetória de pedagogos e técnicos em assuntos educacionais em uma universidade federal brasileira. O ideal das universidades no Brasil é que preconiza a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E essa visão ela foi construída por meio de mobilizações e debates que ocorreram antes da promulgação da lei da Constituição de 1988. E o eixo condutor desta concepção de universidade é a autonomia universitária, a valorização do pensamento crítico e a elaboração de conhecimentos. E para o cumprimento dos propósitos da universidade é imprescindível a participação de diversos profissionais. E os profissionais não docentes da universidade, eles são regidos pelo plano de carreira de cargos técnicos administrativos em educação. E dentre outras atividades a serem desempenhadas pelos tais, a gente pode dizer que eles apoiam o ensino, mas também que eles atuam planejando, organizando e executando ou avaliando atividades técnicas administrativas e especializadas relativas às ações de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada nessas instituições. E para isso é necessário, então, a constante formação e atualização. Então, a partir de reivindicações, né, e lutas dessa categoria, a nossa lei prevê o incentivo à qualificação, que seria uma vantagem remuneratória para quem tem a educação formal, além que é exigida ao ingresso do cargo, e ela vai variar com um acréscimo de 30% a 75%. E aí, nesse estudo, a gente quer focar, então, nas trajetórias acadêmicas e profissionais daqueles que atuam como pedagogo e técnico em assuntos educacionais, com formação em pedagogia, que atingiram as formações mais altas de educação formal em uma instituição federal de ensino, e como isso aí se articula com o tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, será uma pesquisa de caráter documental, onde a gente vai analisar os dados no portal da transparência, na plataforma Lattes e nos dados abertos da instituição. Como mencionado, o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, o PPCETAI, atual, né, de 2005, ele vai contar com 5 níveis de classificação. E as funções na classificação mais alta e com exigência de graduação para ingresso é a classe E. E dentre aí os profissionais da classe E, a gente vai ter o pedagogo e os técnicos em assuntos educacionais. Ambos eles estão dedicados às ciências da educação. Entretanto, a atuação do pedagogo ela vai concentrar na elaboração e na implementação de práticas educativas, e o técnico em assuntos educacionais na análise e na avaliação dessas ações. E a gente observou que são poucos trabalhos que investigam a atuação desses profissionais. É importante a gente entender um pouco da formação da educação no Brasil, das escolas normais até a graduação em pedagogia. A formação de pedagogos no Brasil ela vai ter um histórico que vai entrelaçar com a formação de professores, né? Inicialmente, no século XIX, a docência nas escolas normais era voltada para as primeiras letras, né? Posteriormente, em 1939, vai ser instituído o bacharelado em pedagogia na modalidade 3+1. 3 anos obtinha o bacharelado, com mais o curso de didática, e o profissional se tornava licenciado. Depois, já em 1969, o bacharelado foi extinto e iniciou-se a oferta de licenciatura com diferentes habilitações. Depois, em reformas posteriores,
Passou-se a conceber essa graduação como local de professores para os anos iniciais e para a educação infantil, e mais tarde também para a atuação do profissional na atuação não docente. Né? E aí o que a gente vai observar é que esse histórico de falta de clareza sobre o curso acaba refletindo na carência da sua identidade. E também a gente vai observar na universidade na ausência de limites claros entre a atuação desse profissional com a formação em pedagogia. Partindo então para a metodologia, né? Como foi mencionado, era um trabalho exploratório e descritivo, que a gente buscou os dados que são disponíveis, né, das instituições, e aí a gente começou esse trabalho em setembro, realizando as buscas aí dos servidores que seriam pedagogos e técnicos em assuntos educacionais. E aí a gente conseguiu 79 no portal da instituição. Depois a gente fez uma filtragem para poder ver quem tinha atingido o nível mais alto. E aí a gente conseguiu 47, com mestrado e doutorado. Depois disso, em outubro de 2025, a gente passou a olhar o Lattes dessas pessoas para a gente poder acessar qual a formação que eles teriam, para a gente poder localizar quantos teriam pedagogia. E aí a gente conseguiu fechar em 19 currículos. E aí, quais foram os resultados, né, que nós obtivemos aí? Então, a gente observou que o percentual de trabalhadores que pertencem a esses cargos, com pós-graduação estrito sensu, é superior à média dos demais cargos. E aí nós observamos 11 pedagogas e 8 técnicos em assuntos educacionais. A maioria são mulheres. A maioria, né, 12, iniciou a graduação após ter após ter estabilidade no FMG. Outro dado relevante é que a maioria cursou na própria UFMG, enquanto teve 8 fizeram em outra instituição em Minas Gerais e a minoria estudou fora do estado. Ao analisar os cursos realizados, vai perceber uma relação muito grande com a formação inicial, né, sendo que 15 pessoas fizeram em programas de pós-graduação, sendo que 2 em educação tecnológica e 2 em administração. Partindo aí para o órgão, né, unidade de lotação desses profissionais, a gente vai ter, a maioria vai estar na pró-reitoria de graduação, seguida aí da unidade especial de educação básica e profissional, depois o departamento de desenvolvimento e recursos humanos, a pró-reitoria de extensão, o núcleo de acessibilidade e inclusão, e finalmente aos que estão na diretoria de educação à distância e educação digital, Museu de História Natural e Jardim Botânico, uma na unidade acadêmica e também uma na pró-reitoria de cultura. Passando para nível de ensino, né, que foram o enfoque das pesquisas, a gente vê que a maioria foi no nível superior, seguida da educação básica, posteriormente da educação profissional e tecnológica e, por fim, nas organizações e nas empresas. E falando da questão das dimensões, né, que foram abordadas nas dissertações e nas teses, a maioria foi concentrada na extensão universitária, seguido de acesso, inclusão e diversidade, e, posteriormente, métodos e recursos didáticos e avaliação. Agradeço a atenção de todos, todas, e convidamos para que depois, quem tiver interesse, que leia nosso trabalho completo, que será disponível nos anais do evento. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.